Do meu lado, o Sérgio Azevedo. Traçando um rápido currículo aqui, o Sérgio, que foi presidente da Copossos, depois prefeito de Poços, prefeito reeleito de Poços, está aqui ao meu lado hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Sérgio quando ele era prefeito, e mesmo do período da reeleição dele. E hoje o Sérgio, logicamente, que passou para o seu sucessor o posto de prefeito da cidade. E agora o Sérgio, mais recentemente, assumiu uma função junto ao governo do estado, sendo representante do vice-governador Matheus Simões. É isso, Sérgio? Exatamente, Deu. Aqui para o sul de Minas, né? Uhum. É um braço do governo aqui, né? Na verdade é uma aproximação, né, que o governo quer fazer com as cidades. Minas é um continente, né? São 853 municípios, um estado enorme, e que quanto mais distante você fica, maior a dificuldade que você tem em ter acesso, né, ao estado. Então a ideia do Matheus era fazer essa aproximação. Você falou uma coisa interessante, que é um estado que é um continente, porque a Belo Horizonte é muito mais longe do que a capital de São Paulo. São Paulo, exatamente. Quase o dobro, né? A distância de Belo Horizonte. Poços é limítrofe, né? Fica bem na divisa com São Paulo. E muitas outras cidades têm essa dificuldade também. Norte de Minas, então, nem se fala, né? Mas aí eu tive esse convite para estar diretamente com o Matheus aqui no sul de Minas, tentar fazer essa aproximação aí dos municípios com o governo do estado, sempre procurando melhorar o serviço, melhorar o atendimento, facilitar para todo mundo. É lógico que é um trabalho que também é feito e com muito bem feito, né, por deputados que representam as cidades, enfim. Mas sempre ficam umas lacunas que você tenta entrar para poder fazer com que a coisa possa acontecer de uma forma mais célere, né? Essa função é uma função nova, recém-criada, não é isso, Sérgio? Sim. Não existia isso antes? Não existia. A ideia do Matheus Simões era dividir o estado em algumas regiões para ter esses representantes em cada região. Não sei exatamente quantas regiões ele dividiu. Eu ia te perguntar mesmo quantas regiões. Eu não sei exatamente quantas são, mas eu sei que deve ser entre 6 e 10 para tentar essa aproximação. Acho que é uma ideia bacana, mostra que o governo quer acertar, que o governo quer fazer a coisa caminhar, né? Lógico, com todas as dificuldades, como é inerente, né, ao serviço público. Nunca você vai conseguir fazer tudo, nunca você consegue agradar todo mundo, mas sempre tenta fazer com que a coisa possa caminhar da forma mais satisfatória possível, né? Eu imagino que as pessoas que ele escolheu sejam pessoas próximas a ele, lógico, ou indicada por alguém que essa pessoa tem que ter uma certa influência, um certo trânsito com os prefeitos da região. É verdade, precisa ter um certo conhecimento, né? Eu não tive contato com os outros que foram escolhidos, mas aqui eu tenho procurado fazer esse trabalho de estar fazendo visita às cidades, conversando, até levando um pouco da experiência de prefeito também. Sim. Né? E o relacionamento de prefeito? O relacionamento de prefeito, muitos foram meus amigos, meus colegas de mandato, outros são novos, mas que eu também, alguns já conhecia, outros estou conhecendo agora, e deixando, né, abrindo esse leque aí de ajuda, de interferência que a gente possa estar fazendo em benefício a cada cidade. E qual é o tamanho dessa região, Sérgio? Seria o sul de Minas. Se for ver o sul de Minas, tem muitas cidades, mas o sul de Minas... Só sul ou sudoeste também? Aqui, nessa parte aqui eu tô pegando aqui vamos dizer, de Passos para cá e até ali Congonhal, mas eu tenho ido até um pouco além. Fui até em Caxambu, mas aí já é mais longe, né? Tentar ficar no universo aqui de 50, 60 cidades é o que a gente tem procurado fazer. Mas teria até mais. No sul de Minas poderia ser 2 regiões, né? Tão grande que ele é. O número de cidades que tem. Mas estamos tentando atingir o máximo que a gente pode. Bom, então a função do Sérgio hoje é ser, se é que eu posso chamar de elo de ligação, que é um termo... Acho que seria a palavra basicamente adequada. É o interface entre o interior
e o gabinete do vice-governador. Seria isso? Exatamente. Do vice-governador que em breve vira governador, né? Tá, eu tenho uma pergunta interessante para te falar sobre isso. Lógico, ele vai disputar uma eleição, ele é pré-candidato ainda. Vira governador em substituição ao governador Zema, né? Ah, sim, bom. Tá. Não estou prevendo o futuro ainda não. Que o Zema deve sair como pré-candidato a alguma ele função. Deve sair agora no final de março. A gente ainda não sabe qual vai ser a função que ele vai concorrer, mas ele saindo, o Matheus vira governador. Ele já declarou que vai sair candidato a alguma coisa, ou senador, ou a vice-presidência, ou a presidência, que seja, não é isso? Ainda está aguardando a definição dele. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta interessante, Sérgio. Se por acaso, imagina a hipótese do Matheus Simões ser o candidato natural à sucessão do governador Romeu Zema. Quem que vai ser o governador do estado? Quem vai ser o governador? Se o Zema sai como candidato, o Matheus vira governador. Vira pré-candidato ao governo. Não, mas não vai ser o governador. Ele pode continuar no cargo, na função? Pode. Mas o prefeito, quando é candidato a deputado, ele não tem que deixar o cargo? O prefeito tem que sair. Não é que tem que sair, o prefeito tem que renunciar. É até uma injustiça, né? Aliás, são coisas diferentes, né? Porque um deputado, por exemplo, pode ser candidato a prefeito, mas continua deputado. E continua recebendo? Não sei, mas ele pode retornar. Perdeu, ele pode retornar a deputado. O prefeito não. Se o prefeito quiser ser candidato a deputado ou outro cargo, ele é obrigado a renunciar, candidatar. Se perder, não pode voltar. Ele renunciou. Né? O governador é diferente. Como ele é candidato ao mesmo cargo, seria o caso de prefeito também aqui. Como ele é candidato ao mesmo cargo, ele não precisa sair. Ele tem uma continuidade? Ele continua, só que ele ganhando já considera uma reeleição. Então ele não teria direito a uma reeleição depois. Esse outro mandato já seria uma reeleição. Tá, então ele teria um mandato tampão? Exatamente, de 8 meses, vamos dizer, 6 meses, por ali. Isso no campo das hipóteses, né? No campo das hipóteses. E ele ganhando já é uma reeleição. Ele não pode ser candidato de novo. Então quer dizer que se por acaso, então não vai ficar acéfalo o nosso estado? Não. Ele já assume direto. Tá. E é candidato à reeleição. A não ser que ele fosse candidato, por exemplo, ao Senado. Aí ele teria que renunciar também. Aí teria que renunciar. Mas também não vão sair os dois candidatos. Exatamente. Aí ficaria sem nenhum sem motivo cargo, também, né? Mas eu acho que o Matheus é uma pessoa que está muito preparada. Conheço o Matheus para ser o governador. Conheço o Matheus desde quando ele era secretário-geral. Na época ele era secretário-geral, era um cargo que existia, que era um secretário que tinha assim um relacionamento mais direto com o governador. Sim. E falava em nome de todo o secretariado. E conheço também até a esposa dele, a Cristiana Renault. Sim. Eu encontrei com ela na WTM, fiz uma entrevista com ela, é uma pessoa muito simpática. O vice-governador hoje, Matheus Simões, é uma pessoa muito próxima, inclusive já esteve conosco lá na nossa sala. É uma pessoa assim acessível. Sim. Que aí, aliás, ele agora gosta de ser chamado de professor Matheus, né? Porque ele é professor. Exatamente. Estudou em Belo Horizonte, ele é de Tocantins, nasceu lá. Mas foi criado aqui em Minas Gerais, foi formado em Belo Horizonte em Direito. Você já está preparado, já sabe a história dele toda. Na conversa fiada, né? Só não foi de botequim, mas eu já conversei muito com ele. Mas ele, você conhecendo ele, você sabe, é uma pessoa que está bem se preparando, né? E está realmente um nome adequado para poder ser candidato a essa reeleição e poder tocar o nosso estado, assim como o governador Zema tocou e fez um baita de um mandato, né? Sensacional. Eu, como prefeito, sempre gosto de elogiar, porque eu peguei o governo anterior e peguei o governo do Zema. Eu peguei os dois, né? Peguei 6 anos do Zema e 2 do anterior. E era da água pro vinho, realmente. Foram governos totalmente diferentes. Totalmente. Porque eu não me lembro de um governador ter dado tanta importância a Poços de Caldas como o governador Zema deu. Nós não estamos fazendo nenhuma propaganda política aqui, não. Nós só estamos fazendo atestando os dados que nós temos de número de visitas e as oportunidades que foram criadas, né? Sem dúvida. Pelo governo Romeu Zema durante o período da gestão dele, que ele ainda é o governador por enquanto. Eu como prefeito, por exemplo, às vezes você fala assim, mas
que obra que fez, tal. A maior obra que o governo Zema fez foi pagar os municípios. Pô, as contas em dia, né? Pagou todos os municípios. Você vê, todos os 853 municípios, tinha dinheiro a receber do Estado e não era pouco, não, era muito. Posso te interromper um minutinho? Pois não. Você continua? Alameda Poços. Aí, ó. Isso aqui foi uma conquista, né? Isso aqui é eu tenho o maior orgulho quando eu passo aqui e vejo isso aqui funcionando bem, a população aproveitando, usufruindo, né, Nossa, foi sensacional. Ainda mais quando a gente lembra o que era aqui antes, né? Como que era. Eu lembro como que era. Aí que você valoriza mais ainda, né? Porque hoje você acostuma com isso aqui, vê que ficou bom e tal, mas se você lembrar como era, aí realmente era terrível. Né? Posso falar outra coisa? Teleférico. Estação também, teleférico. Nossa, ficou um período aí sem funcionar, não tinha praticamente pessoas querendo utilizar. Lá subia lá em cima, não tinha o que fazer também, né? Era contemplar e descer. Hoje não. Hoje você vem aqui, sobe com toda a segurança. Chega lá, tem inúmeras atrações para você poder aproveitar. Sim. Eu acho que realmente o turismo de Poços hoje vive um momento especial, né, Deus? E é verdade. Você que conhece bastante de turismo no mundo inteiro, tenho certeza que coloca Poços entre os melhores locais aí. Basicamente Poços de Caldas ficou uma cidade de primeiro mundo com relação ao turismo. Porque cidade de primeiro mundo cobra, mas faz uma entrega que seja profissional. E é o que pode estar acontecendo em Poços de Caldas hoje. É muito melhor do que você entregar de graça e não oferecer nada. E às vezes você ia num local que nem banheiro te oferecia para você usar, né? Não, e lugares mal frequentados, né, Sérgio? Ou não frequentado até, né? Você não tinha ninguém. Hoje não, hoje Poços realmente é totalmente diferente. Eu te interrompi, agora eu vou dar continuidade na conversa, que você estava falando que o governador Zema foi um dos governadores que mais deu importância. Em que se pesa, nós tivemos outros governadores que passaram por aqui, assim como Itamar Franco, etc. Mas assim, mais recentemente, a gente não tinha visita de governador, não pelo fato da visita, pela importância da visita, mas pelo que ele traz de holofote para a cidade, traz de verba e investimento para a cidade, né? A gente pode falar, por exemplo, das indústrias, né? O nosso governo foi um dos que mais trouxe indústria aqui para Poços. E claro que isso foi com a ajuda do governo do estado, que mudou a história do estado, né? Hoje as indústrias batem na porta de Minas para vir para cá. E em Minas, Poços é um dos principais destinos, né? Todas as empresas cogitam e estudam vir para Poços também. Qual foi a estratégia, Sérgio? Porque afinal de contas, agora já estamos falando da gestão do ex-prefeito Sérgio Azevedo. Qual foi a estratégia? É isenção de imposto ou condições de se instalar aqui? Porque nós estamos fora do eixo da Fernão Dias, não é verdade? Sim. Nós não temos um aeroporto que tenha voos regulares e, logicamente, isso cria uma dificuldade. Mas nós temos uma série de atrativos, né? Entendeu? A nossa cidade é uma cidade segura, uma cidade que tem água própria, que tem energia própria. Energia é um dos grandes atrativos hoje de uma indústria, né? E é um fator fundamental para a instalação. Fundamental. Muitas indústrias definiram por Poços pela nossa energia. Isso é um fato. E o próprio gás que a gente tem, que outras cidades não têm, a maioria não tem. Então são grandes atrações que Poços tem. A isenção de imposto é uma, o governo que faz, não é o município, né? O governo faz isenção de ICMS por 15 anos. Nesse período, nós acabamos também não recebendo esses impostos. Mas, no final desse período, o que acontece? Isso vai começar a vir de uma forma assustadora, né? Eu penso um pouco diferente, viu, Sérgio? Você pode não recolher imposto, mas em compensação você gera emprego que consome na cidade. Emprego, geração de renda, geração de investimentos, né? Isso é importante. Mas eu estou falando como prefeito, né? O imposto é fundamental para você desenvolver a cidade. Mas é uma plantação, né? É o que o Zema falava. As pessoas falam assim, mas você está dando isenção, a pessoa não vai pagar o imposto. Mas ela nem estava aqui, né? Se você não fizesse a isenção, ela nem vinha para cá. Quer dizer, você não ia ter nem no futuro. Agora, pelo menos, você tem no futuro. Mas qual que é o ponto de corte, Sérgio? Ali que você fala assim, aqui é o divisor de águas entre você atrair indústria e você, logicamente, misturar isso tudo com turismo, com relação à migração de pessoas para cá. Dá para conviver, Deus. Isso era um tabu que tinha, que Poços não podia ser industrial porque ela era turística. Mas, na verdade, nem turística ela era, porque não tinha um turismo profissional. Ela vivia de um turismo do passado, né? Um turismo de
de cassinos, da lua de mel, daquela época de glamurosa, né? Que tinha acabado. E não houve um outro investimento. Agora sim, agora pode-se dizer que é uma cidade realmente turística e convive bem com a indústria. E precisamos ter indústria, não só para gerar emprego, como gerar impostos, né? Fazer com que a cidade possa crescer. Isso é fundamental. A indústria precisa haver. E eu falo que se a gente trouxe de indústria, só as que a gente já trouxe, né? Que estão se instalando e que em breve vão estar trazendo esses impostos que a gente tem falado, muda totalmente a história de Poços. Eu estimo que vai ser uma média de 20% de acréscimo na arrecadação anualmente com as indústrias. Então você pensa bem, fora o turismo, não estou nem citando o turismo, que é uma indústria também, né? Não deixa de ser uma indústria. Só as indústrias mesmo que a gente trouxe para o nosso distrito vão gerar um acréscimo de 20%, recurso da ordem de 200 milhões ano. Pensa bem, Deus, 200 milhões ano. Vamos falar o que é 200 milhões ano? É 5% da arrecadação bruta do município. E é 4 centros administrativos por ano. O nosso centro administrativo, que é uma obra que demorou 150 anos para construir, porque não tinha dinheiro para fazer, nós fizemos ela, custou 50 milhões. Quando as indústrias começarem a recolher os impostos, nós vamos ganhar 4 centros administrativos por ano. Só que nós não vamos precisar construir 4 centros administrativos. Esse dinheiro vai ser investido em outras coisas, né? Outras áreas. Então você vê como que nós vamos ter condições de melhorar muito, muito mesmo Poços de Caldas em todas as áreas. Ô Sérgio, uma coisa interessante, eu vou muito a Belo Horizonte, você sabe disso, pelo nosso trabalho dentro da TV e o nosso relacionamento até com os departamentos, secretarias, governo do estado. Essa semana que vem mesmo eu tenho reunião com o Matheus Simões, o Romeu Zema e o presidente da CEMIG em Belo Horizonte, para resolver problemas não, decidir ações. Mas uma coisa que todo mundo fala quando a gente vai a Belo Horizonte, aliás, são duas coisas. Uma é pergunta da Caldense, né? Que não resta a menor dúvida que é um cachorro. Precisa subir, né? Precisa subir. Tá precisando subir. A segunda coisa é que eles acham que a gente não tem problema. Você já reparou nisso? Isso aí é um fato. É um fato. Lá não precisa de asfalto, não precisa de água, não precisa de luz, que eles têm geração própria, não precisa. E aí, como é que você fala, como é que você defende a bandeira assim que precisa de investimento? Então, aqui? É uma ilusão, né? As pessoas acham que Poços de Caldas só vê aquele glamour e pensa que o dinheiro nasce nas árvores aqui, que não faz falta, né? Que não tem falta, mas tem. Hoje, você manter o serviço público é muito complicado, muito caro, né? Difícil você fazer. E Poços é uma cidade que oferece muitos serviços. Você vê, nós temos aqui... Além do que é polo, né? Nós temos mais de 50 creches. Você vai em Pouso Alegre, eu acho que tem 15 ou 16, não chega a 20, nós temos 50. Há pouco tempo atrás, nem Belo Horizonte tinha tanta creche como nós temos aqui. Então você vê, isso é um dos exemplos, né? Fora outros. Olha quantas entidades assistenciais nós temos aqui que fazem um serviço maravilhoso para a nossa cidade. Nem sei como é que a gente faria se não tivesse elas, né? Mas é um investimento grande que faz também, que a gente ajuda todas elas. E elas precisam de mais ajuda ainda, né? Não é suficiente ainda o que o poder público faz. Assistência social, próprio investimento em obras, né, que a gente fez. Nossa, eu fiz um investimento em obras agora, foi muita coisa. Eu investi mais de quase 150 milhões de reais em obra de asfalto, principalmente, que a nossa cidade estava há 40 anos sem receber asfalto, né? Fizemos bastante asfalto. A minha gestão, eu nem praticamente não tinha tapa-buraco. A gente fazia só asfalto. Uma pequena contestação, não é que a cidade ficou 40 anos sem asfalto, é que o asfalto desgasta. Sim. Sebastião Navarro fez o asfalto. Então, mas o asfalto vai ficando velho, né? Esse asfalto vai precisando de remendo. Asfalto é uma coisa que você tem que fazer sempre. Remendo é pior do que você refazer de novo. Mas você tem que fazer sempre o asfalto. Porque você fez aqui, daqui a 5, 6 anos já tem que fazer uma revisão. Sim, lá. Porque senão começa a vir dar buraco, não adianta. É um constante. Agora, o que a gente mudou aqui? Nós temos hoje usina de asfalto e equipe própria que faz o asfalto. Então vai chegar no ponto, que já está quase nesse ponto, que a nossa própria equipe vai manter a cidade toda em boas condições. Autossuficiente. Autossuficiente, né? Porque a gente vai ter uma condição de execução nossa própria e uma condição da malha viária boa. E aí é você só manter. Então esse prazo está próximo. Eu acho que em breve a gente vai estar nessa situação de conseguir, com a nossa própria equipe, manter a cidade sempre em boas condições. Então você está querendo dizer para mim o seguinte:
Quando você vai defender a necessidade de orçamento junto ao governo do estado, você é o porta-voz agora, oficial, você tem que dizer o seguinte: tá certo que lá no norte de Minas, em alguns lugares, precisa de saneamento básico, precisa de verba para as primeiras necessidades básicas, mas não quer dizer que quando você tem uma região desenvolvida, você também não precisa de dinheiro. Exatamente. Eu acho que também precisa tanto quanto até para manter o padrão. Sem dúvida. Mas o governo faz isso, não tem... não é porque não tem distinção? Não é porque possa ou outra cidade, por exemplo, tem melhores condições, que ela não vai receber nada. Ela recebe também, né? E talvez não na mesma quantidade que o outro, que lógico que o outro precisa mais, mas não pode, é como se fosse um filho, né? Você não pode deixar um filho desamparado. Então você está sempre ali ajudando, dentro da necessidade de cada um. E o estado também precisa melhorar, e vai melhorar com a própria industrialização. Quando eu falei aqui que Poços vai ter 200 milhões a mais de arrecadação, desses 200 milhões nossos, 600 milhões vai para o estado, que são 800, 200 é nosso, 600 é do estado, para Poços de Caldas. Aí você pega todas as cidades que ele levou, as indústrias, você imagina quanto que vai crescer a arrecadação do estado daqui a 15 anos, quando todas as indústrias que vieram começarem a pagar os impostos. Quando você fala que vai esse dinheiro para o estado, depois ele volta, não volta? Não, o ICMS, 75% é do estado, 25% já é do estado. Fica com o estado, 25%. Não é o FPM que volta depois. Não, o FPM é outra coisa, o FPM vem do governo federal. O ICMS é do estado. Aí o que arrecadou, 75% é do estado, 25% é do município. Então cada indústria que tem aqui, uma Danone, por exemplo, ela vai recolher X, um quarto disso fica aqui com a gente, 75% vai para o estado. Todas as indústrias do estado é assim. Então esses acréscimos industrial que eu estou citando, que foi bom para Poços de Caldas, você imagina para o estado quantas e quantas cidades, né, atraíram indústrias e então vão estar gerando esse valor financeiro para o estado daqui a alguns anos. Então com certeza Minas vai dar um salto de qualidade também daqui a alguns anos, quando começar a arrecadar esse dinheiro. Sérgio, nessa função que você está exercendo, você interfez com o governo do estado. Bom, primeiro eu quero te fazer uma pergunta: por que com o vice-governador e não direto com o governador? Porque o vice-governador já vai assumindo, né, essa parte do governo, e esses investimentos com a cidade já está com ele já há algum tempo. Então ele já vai vendo as necessidades, e é preciso ver mesmo, porque ele vem candidato ao governo, já vai se preparando, vai vendo quais são as necessidades dos municípios. Eu tenho procurando fazer um relatório para levar isso para ele também, em relação a quais são as prioridades de cada cidade e região, de modo a que ele possa talvez já até colocar isso num futuro programa de governo, numa possível candidatura dele, né? Então quer dizer que você, hoje aqui no sul de Minas, quem fala com o governo, quem é o intermediário, é o Sérgio Azevedo. Ou os prefeitos continuam indo lá sem você? Não, ainda continua, porque já tem uma coisa que já está enraizado, né, Ildeu? E tem o trabalho dos deputados, que é muito bem feito também, e conseguem ir. A gente está montando agora esse setor, esse gabinete, né? Que aos poucos os prefeitos vão começar a utilizar mais, vão começar a ver a facilidade que vai ser criada. Isso ainda é uma coisa que precisa, né, ir se acostumando para que os prefeitos possam ter esse contato. Mas que esse contato também é muito bem feito com cada deputado de cada região, que fazem também esse entrosamento. Você lembra, perdão, não quis te cortar, mas você lembra quando foi das primeiras perguntas que eu fiz e o primeiro comentário que nós fizemos hoje no programa, a distância para Belo Horizonte? Quer dizer, para o prefeito é mais fácil ir ali onde é o AI, que é o seu gabinete, do que ir a Belo Horizonte. Não, mas nem precisa. Você poderia dizer isso? Não, mas nem precisa nem ele vir aqui, eu vou até ele. Né? Se qualquer prefeito me ligar, por exemplo, delivery? É delivery. Quiser, eu passo aqui, vamos conversar sobre a cidade, estou precisando de umas demandas, eu estou lá. Vou estar lá para ajudar ele, entendeu? Então, e eles já estão procurando você? Alguns sim, mas eu não fico esperando, né? Eu vou atrás. Então eu tenho marcado com eles e tenho ido em cada cidade, conversado com os prefeitos, né? e procurado estreitar essa relação e já ficar à disposição deles para que alguma coisa que a gente possa estar utilizando. E é lógico que após isso a gente já troca celulares e aí a coisa vai ficando mais fácil, o relacionamento vai acontecendo. E a tendência é, com o tempo, esse serviço possa ir melhorando cada vez mais e o Estado possa atingir esse objetivo, né? Que é
estreitar mesmo esses laços e procurar facilitar, principalmente coisas que às vezes eu não preciso de dinheiro, às vezes é uma ação do governo que precisa em algum segmento e às vezes você não consegue fazer isso sair do papel, e a gente pode tentar acelerar isso para que a coisa possa dar certo. Pois é, a pergunta que eu vou te fazer talvez tenha que ser mais matemática do que racional, do que só uma simples resposta. Qual o índice de resolução que você tem obtido? Por exemplo, das demandas que você tem levado, você tem trazido respostas? Nesse momento ainda está tudo em análise, ainda vai passando para um setor, para o outro. Tem muito pouco tempo, né? Você vê, eu estou aí há uns 40 e poucos dias e nesses dias você ainda tira um tanto de carnaval que teve, né? E às vezes você não consegue agendar. Agora eu tô ligando até direto nos prefeitos mesmo, no celular. Às vezes você liga no gabinete, o gabinete demora a te responder, fica uma semana, 10 dias, não responde. Eu falo, mas não é possível. Aí eu vou direto no prefeito, pego o celular e às vezes você consegue no mesmo dia até marcar. Mas esse índice de resolutividade é o objetivo a ser perseguido, para que você possa fazer com que a coisa aconteça. Ontem mesmo eu tive com a prefeita de Serrania, e ela estava com demanda lá, uma coisa de um convênio, que no final a pessoa estava querendo cancelar, mandar devolver todo o investimento que fez, porque não fez exatamente como falou que ia fazer, mas o objetivo foi atingido, né? E deu um problema, e não, por esse problema aí você tem que devolver o dinheiro inteiro. É uma coisa assim que não tem muita lógica, precisa ser conversado. Aí eu falei com ela, não, espera aí, vamos conversar lá, vou ver o que a gente consegue para tentar resolver uma situação dessa. Porque já pensou? A prefeita demora tanto tempo para conseguir uma verba para fazer alguma coisa, quando consegue, o primeiro problema que tem, eles não aceitam nada e mandam devolver o dinheiro. E no seu gabinete você tem pessoas assim para resolver? Não, o gabinete técnicos? O gabinete é eu. É só você? Eu. Eu achei que você tinha uma equipe que pudesse fazer revisão de projetos. Nesse momento não. Acerto de projetos. Não, nesse momento está sendo eu que marco, eu dirijo, eu vou, eu converso. Você que liga, tudo eu. É um trabalho assim, que é lógico que daqui a um tempo, isso vindo a vingar mesmo, dando certo, vai ter que criar-se uma equipe maior para poder fazer tipo como tem subprefeituras em cidades grandes, né? Fazer um subestado em alguns locais. Essa é uma tendência, mas nesse momento ainda é uma coisa bem ainda inicial, com um trabalho pessoal meu. Tem um ditado que diz que antes de tarde do que nunca, mas podia ter acontecido mais cedo, né, Sérgio? É o que você falou, antes tarde do que nunca. É uma coisa que realmente precisa, e eu acho que vem para ficar, porque o Estado precisa dessa aproximação aí. Lógico que não adianta você fazer uma coisa muito grande, que você vai criando uma despesa em tantos locais que no final às vezes não é tão importante nesse momento. Mas uma equipe mínima que possa atender essas coisas das cidades, eu acho que é importante. Eu acho que isso aí vem para ficar. A ideia que foi do Zema e do Matheus Simões, e o Matheus implementando aí nesse momento, eu acho que é uma coisa que não muda mais. Beleza, eu acho que é interessante sim, mesmo porque se não fosse interessante, você não estaria aqui, porque eles escolheram uma pessoa que conhece, tem trânsito com os outros demais prefeitos, conhece a região muito bem, sabe o que é ser o poder executivo, sim, não só legislativo, porque o executivo é aquele que põe a mão na massa e faz. Então, Sérgio, quero te desejar sorte nessa nova empreitada aí, e que você tenha sucesso, principalmente sucesso na região, e que seja o porta-voz daqueles que mais precisam, porque às vezes os prefeitos de cidades menores, sem discriminar essa ou aquela, às vezes tem mais dificuldade ainda de chegar no governo do estado. Sim, é verdade. Eu estou procurando fazer o melhor aí, nessa nova função, montando aos poucos para que isso possa dar certo. É um setor que precisa funcionar, e que torcer para que possa realmente ter vida longa e que seja bom para o estado e principalmente para os municípios. Eu te agradeço pela entrevista, pela disponibilidade, dispor seu tempo para nos dar essa entrevista, Sérgio. Eu que agradeço aí, e parabéns
pela ideia, né? É uma entrevista diferente, a gente está acostumado a dar entrevista no estúdio, né? E aqui pelo menos aqui ninguém interrompe. Aqui a gente vai dando, vai falando, vai vendo a paisagem, é uma entrevista diferente, agradável. Parabéns aí pela ideia e obrigado pelo convite e oportunidade. Beleza, eu aguardo vocês no próximo V Estúdio.